Fascinante a maneira como a história econômica do Brasil se repete, com empresas nacionais que se beneficiam de políticas de proteção de mercado e, por um tempo, se tornam líderes em seus setores. O caso da Positivo Informática e da Editora Abril, sob a liderança de Victor Civita, oferece um paralelo histórico muito interessante sobre essa dinâmica. A reserva de mercado é uma política econômica protecionista na qual o governo restringe ou proíbe a importação de determinados produtos, a fim de fortalecer a indústria nacional. Essa estratégia foi amplamente utilizada no Brasil, especialmente durante o período da ditadura militar, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento tecnológico e industrial do país. Um dos exemplos mais notáveis foi a Política Nacional de Informática PNI, que vigorou entre 1984 e 1992. Essa política proibiu a importação de computadores e periféricos, obrigando empresas e consumidores a comprarem produtos de fabricação nacional. Victor Civita, um empresário ítalo-brasileiro, fundou a Editora Abril em 1950. Abril prosperou em um período de grande incentivo à indústria nacional e de um mercado editorial em expansão. Foi um visionário ao perceber o potencial de um público leitor em crescimento no Brasil. Embora não tenha se beneficiado de uma reserva de mercado tão explícita quanto a do setor de informática, a Editora Abril se consolidou em um ambiente com pouca concorrência estrangeira direta. No segmento de revistas e fascículos, conteúdo e distribuição, evolucionou o mercado editorial brasileiro com um modelo de negócio focado em revistas populares e fascículos colecionáveis, como as enciclopédias. Tinha um controle quase monopolista da distribuição de suas publicações, o que dificultava a entrada de concorrentes. Acesso e cultura. Conseguiu criar uma base de leitores fiéis e se tornou uma parte fundamental da cultura brasileira, com títulos icônicos como a revista Veja, Quatro Rodas e o gibi Pato Donaldo, que inclusive foi a primeira publicação da editora no Brasil. Esse domínio foi construído e mantido por décadas em um mercado com barreiras de entrada para players internacionais, a Positivo Informática e o mercado de PCS. A Positivo Informática, hoje conhecida como Positivo Tecnologia, emergiu no cenário brasileiro na década de 2000, um período que, embora não tivesse mais a reserva de mercado formal, ainda apresentava um cenário de incentivos à produção nacional. A empresa se tornou a maior fabricante de computadores no Brasil, principalmente por meio de estratégias que se alinhavam com as políticas governamentais da época. Programas de inclusão digital, a Positivo se beneficiou de programas como o Computador para Todos, do governo federal, que ofereciam financiamento e isenção de impostos para a compra de PCS de baixo custo. A empresa se posicionou perfeitamente para atender a essa demanda, produzindo computadores mais simples e acessíveis, muitas vezes com sistemas operacionais de código aberto como Linux. Para reduzir custos, posicionamento no mercado. Enquanto marcas globais como Dell, HP e Apple focavam em segmentos de maior valor agregado, a Positivo dominou o mercado de entrada. Isso foi possível porque o preço era o principal fator para a maioria dos consumidores brasileiros. O paralelismo entre a Positivo e a Editora Abril se dá na forma como ambas as empresas capitalizaram as condições de mercado e as políticas governamentais para se tornarem líderes em seus respectivos setores. O modelo de negócio, ambas não se destacaram pela inovação tecnológica ou pelo pioneirismo em novos produtos, mas sim por uma excelência em logística, marketing e no entendimento do mercado brasileiro. Elas ofereceram produtos acessíveis e massificados que atendiam às necessidades e poder de compra da população em um ambiente de baixa concorrência. Vulnerabilidade. A fragilidade desse modelo de negócio se tornou evidente com o tempo. A Editora Abril enfrentou uma forte crise com a popularização da internet, que quebrou seu monopólio de informação e publicidade. A Positivo, por sua vez, sentiu o impacto da globalização, do aumento da concorrência de marcas estrangeiras e da popularização de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, que reduziram a demanda por PCS de entrada. Em ambos os casos, a falta de inovação e a dependência de um ambiente de mercado protegido o incentivado, seja pela reserva de mercado, pela falta de concorrentes ou por programas governamentais, acabaram se mostrando uma estratégia de curto a médio prazo. No longo prazo, a competitividade se tornou um desafio enorme. Essa análise histórica nos mostra como é difícil para uma empresa manter sua liderança quando as barreiras que a protegeram inicialmente desaparecem, exigindo uma reinvenção constante para sobreviver e prosperar em um mercado globalizado.